Então, vamos agora para mais uma mandala intuitiva. Essa intuitiva vai ser bem direcionada, então eu tô pegando algumas tintas aí, vocês vão ter a descrição das tintas na descrição do vídeo. Então eu vou fazer uma técnica diferente, então eu preciso dessas tintas bem aguadas e bem líquidas. Então, nesse momento, nesse dia, mesmo precisando fazer essa mandala intuitiva, eu tava com algumas questões emocionais mal resolvidas, algumas coisinhas aí internas, onde eu precisava movimentar essa energia emocional. Então, como eu digo, nada como uma boa mandala intuitiva para você conseguir transformar essas emoções, essas situações. Então, ela vai ser bem intuitiva, porém, como vai ser intuitiva de acordo com o que eu quero, né? Então, eu quero transformar essas emoções, eu quero pôr para fora, eu quero que isso se expanda de alguma forma. Então, vai ser um intuitivo de acordo com o meu emocional. Daí, já naturalmente, o azul entra nessas questões emocionais, então, vou pegar várias tonalidades aí de azul para poder fazer a mágica acontecer. Então, com um tubinho eu pus água, mas você pode pôr com colher ou direto. Só não erra a mão na água, então é bom em poucas quantidades para você não ter que pôr mais tinta depois. Dilui bem. E para essa técnica eu vou usar uma mangueirinha. Essas mangueirinhas você pode usar mangueirinha de chuveirinho, mangueirinha de aquário, qualquer coisa que seja um tubo que você possa assoprar para fazer um efeito aí interessante. Já tô dando spoiler, porque na verdade quando eu tava diluindo as tintas eu não sabia bem como eu ia fazer isso. Eu só sabia que eu ia fazer. Então, vamos aí diluindo. É importante que em técnicas como essa, como você precisa da tinta bem líquida, é importante que você faça todas as tintas de uma vez. Deixem todas elas bem líquidas, ou se você já compra líquida, deixa tudo pronto para você não ter que diluir conforme você for fazendo. Tem que ser uma técnica relativamente rápida, então já deixa tudo na prontidão aí. Então, peguei a nossa mangueirinha e totalmente intuitivo eu vou colocando as cores, uma próxima da outra. Buscando também preencher espaços das quais não tem tinta, então colocou num lado, vai colocar do outro. Desculpa o barulho no fundo, mas vamos lá. E eu vou assoprando esses lugares aí. E olha só o efeito interessantíssimo que vai acontecendo. Eu adoro isso. Então é importante que você use cores que te agradem, mas que você use aí a profundidade e a luz. Então eu coloquei o preto e vou colocar o branco em alguns pontos. Para quê? Pra gente conseguir mexer com esses efeitos aí de profundidade. Eu quero muito mais branco do que preto nessa mandala, então eu quero que ela clareie muito mais do que escureça. Então eu pus alguns pontos em preto, mas o foco maior é o branco aí, para trazer claridade. Então vai assoprando na direção em que você acha que vai ficar legal.
A mandala intuitiva ela é bem solta de algumas questões, então você só vai fazendo. E eu gosto de mexer com texturas, então se permita. Vou preenchendo aí todos os espacinhos que tem. E vamos assoprando aí. Olha como ela fica bem líquida e fica bem fácil de você conseguir fazer esses efeitos. Ela fica bem maleável, certo? Daí vou pondo algumas outras cores que eu achei interessante pôr. E com o dedinho mesmo, nos finzinhos ali, como ela tá bem líquida, eu começo a fazer a coloração dessas bolinhas que tem aí na parte externa. Então, eu já pego o próprio efeito que tá na borda e vou aí finalizando o finzinho dessa mandala com o próprio dedo, porque não tem muito segredo não. Enquanto ela estiver molhada, você tem total maleabilidade das cores, certo? Então eu não vou sujar, só tô dedilhando ali para conseguir espalhar essa tinta, certo? Então, como eu disse, eu quero bastante branco, então eu venho mais um pouquinho com o branco em alguns pontos. Quero trazer claridade, quero trazer iluminação para essas emoções, para esses sentimentos, então coloquei um pouquinho de dourado, infelizmente não caiu na gravação, mas vamos lá. Vou na reguinha encontrando o nosso centro, o nosso núcleo. Então, se tem 20, a metade de 20, de 35, desculpa. É 17,5, então nosso centro é 17,5. Eu marco ali na horizontal. Daí eu vou na vertical e vou também pontuar no 17,5, na mesma linha que tá ali, certo? Confirmo ali de todos os lados e encontramos o nosso meio. Daí agora vamos fazer o jogo de linhas. Esse jogo de linhas pode ser feito de duas formas, como vocês têm lá na estrutura da mandala. Então, quer detalhado, volta lá e reassiste as aulas, tá bom? E vou puxando nossas linhas aí do núcleo. Vou puxando agora as linhas paralelas a essas 4 principais. Hoje tá uma loucura o barulho aqui, viu, gente? Então, não se incomodem, pelo amor de Deus. E vou puxando essas linhas aí. Vou apagando aí as nossas marcações, para que elas não atrapalhem na hora de fazer os desenhos.
E como eu disse, a mandala totalmente intuitiva é você deixar rolar de acordo com aquele seu momento. Então eu não tô pensando muito para fazer. Senti de fazer um espiral no centro, né? Se a gente for ver o significado, é toda essa continuidade, toda a expansão e toda a transformação desses sentimentos nessa mandala intuitiva. Então, conforme a gente vai lendo e vai observando esses lugares, a gente vai entendendo por que a gente fez algumas formas e outras. E assim a gente vai conseguindo entender o que a mandala quer dizer. Então, após essa espiral, eu venho puxando a primeira faixa de pétalas que circundam, que rodeiam esse núcleo. Então, fiz o número 8 de pétalas para que tenha continuidade, para que isso tenha tanto caminho de ida quanto caminho de volta. Afinal, lidar com as nossas emoções está diretamente ligado a toda essa continuidade da vida e da própria existência em si, né? E aí, totalmente intuitivo, olha só que interessante. Eu vou fazendo essas formas aí na segunda faixa de pétalas, que são formas que eu leio como se fossem gotas, né? Então, tá diretamente relacionada a toda a parte das águas, das emoções, e eu não pensei muito para fazer, mas como eu tô lidando com essa informação nesse momento aí, então fica fácil de poder olhar para tudo isso, né? Então eu vou apagando aí as nossas linhas e expondo toda essa forma da água, né? Eu poderia deixar ela solta, mas eu senti também de fechar o campo dessas águas, dessas gotas, desses sentimentos. Então, começo aí a fechar esse campo de forma que elas fiquem protegidas, né? Traz esse aspecto, toda ela tem esse aspecto arredondado, espiralado, então, ao mesmo tempo transformando, também guardando, e tá tudo certo. Foi apagando as nossas linhas adicionais. E vou aí puxando novas circunferências para as próximas faixas. Lembrando que se a tinta líquida embaixo ainda não estiver seca, é importante que você espere ela secar completamente para você começar a fazer as coisas, né? Então existe um processo de começo, meio e fim que deve ser respeitado para que você tenha um bom processo aí, não manche, não tenha que refazer algumas coisas que precisam ser naturais, né? Mais leves aí, conforme o próprio processo. Venho puxando aí a nossa última faixa de pétalas.
Então, eu sempre faço uma base de traços, mas o real traço, o traço que vai ficar de verdade, ele é na caneta, né? Então, conforme você vai passando a caneta também, você pode ajeitar e realocar algumas linhas caso elas estejam tortas. Apagando aí as nossas linhas. E vamos agora para a nossa caneta. Então, vou traduzindo aí toda essa espiral com movimentação. Sentindo esse momento, né? Permitindo que as minhas próprias emoções também estejam aí sendo externalizadas e colocadas nessa mandala para que ela faça o trabalho dela de transformação, de entendimento e de expansão da própria questão em si, certo? Então agora não tem muito segredo, a gente vai passando a caneta em absolutamente todos os traços para deixar tudo isso agora bem uniforme. Se a gente já parcialmente começar a fazer uma leitura disso tudo, né? O fundo, com essa técnica aí das tintas mais líquidas e tal, fez toda uma textura, né? Mas também de alguma forma demonstra a quantidade de informações, demonstra até uma certa bagunça aí nessa questão emocional. Então o fundo ele representa muito como eu estou inicialmente, né? E aí conforme a gente vai puxando o núcleo, a própria espiral, demonstração das gotas e das águas, todo esse formato mais arredondado, já naturalmente vai transformando todas essas emoções, esses sentimentos aí guardados, transformados e naturalmente acaba expandindo, né? O espiral dentro das mandalas, ela tem essa ferramenta incrível de transformar, de encaminhar, de renovar, seja lá qual for a situação em si. Então é interessante esse estudo. Como eu disse, posso corrigir tranquilamente com a caneta e aí você vai vindo apagando as linhas que ficou no lápis e que você acabou corrigindo, certo? Então, no geral, mesmo sendo totalmente intuitiva, eu tenho algumas coisas dentro de mim que eu gosto de fazer, né? Que é essa duplicação de pétalas, então tem a pétala principal e eu vou puxando linhas aí internas para trazer um maior detalhamento, trazer os lugares onde eu vou pôr os pontos de luz para trazer maior claridade.
Então, mesmo ela sendo totalmente intuitiva, você também vai encontrar uma forma que você gosta de fazer a mandala, mesmo ela sendo essa ferramenta, né? Então, os clichês dentro das minhas são essa duplicação de pétalas e os pontos em luz, que são técnicas mesmo que eu gosto de incluir para que fique legal ao meu ver, tá? Mas você não precisa seguir isso, vai muito de cada um. Você pode fazer até essa duplicação de pétalas com as próprias tintas, dependendo de como for o fundo, então totalmente livre. E na verdade vocês vão perceber que essa mandala ela vai ter muita espiral. Por quê, né? Eu tive a sensação e essa necessidade de realmente colocar todo esse sentimento na continuidade da vida, para que ele também se transforme, para que também seja de alguma forma direcionado tanto para a minha própria melhoria pessoal, quanto para passar uma nova fase, né? É importante encaminhar alguns momentos, sentimentos, para que você possa viver novas coisas. Senão a gente fica remoendo, revivendo, e isso não é muito legal. Então, trago espirais aí na última faixa de pétalas para fechar e concluir ainda mais todo esse processo interno, essa transformação. E naturalmente é uma expansão, né? A espiral ela também expande ou retrai muito. Então, se vocês perceberem, eu faço todas as espirais aí em sentido anti-horário. Por quê? Porque eu quero que se transforme, que se expanda, que se esvaia, né? Que não fique, que siga o caminho dela, né? Então venho trazendo aí mais uma representação dessas gotas e agora elas fluindo na parte de baixo depois dessa espiral. Então não é nada intencional, eu tô fazendo completamente tudo bem intuitivo, bem solto, deixando acontecer mesmo. Quando você deixa acontecer esses símbolos, essas formas, elas vão surgindo e vão mostrando pra gente o caminho. E aí, não feliz? Como esse é um MDF diferente, eu quis fazer uma superfície diferente. Então eu vou preencher essas bolinhas aí, esses círculos da parte externa também com espirais. E aí na finalização desse projeto, né, nesse fechamento aí da mandala, que são essas espirais também em cada ponto externo aí, você pode ir mentalizando a chama violeta, você pode ir mentalizando um reiki para conseguir encaminhar bem essas energias e elas realmente serem aí expandidas e disseminadas. Como elas seguem um padrão de tamanho, fica bem tranquilo da gente seguir certinho todos os traços, igualzinho um ao outro, então fica bem legal.
fugiu um pouquinho aí do foco, mas eu tô finalizando esses espirais, certo? Então, achei que o fundo ali ainda faltava um pouco, estava um pouco vazio. Então, coloquei mais uma faixa de pétalas. Só entre essas espirais aí. Mas eu também, de alguma forma, vou pôr espirais paralelas a isso. Então, como é em cima, é embaixo. Direciono bem essa faixa aí de pétalas. E vou aí finalizando essa parte. Vou aí apagando toda e qualquer linha que possa atrapalhar a nossa visualização completa. E agora começam os pontos finais, que são os nossos pontinhos de luz. Nessas duplicações de pétalas que eu faço, mesmo tendo bastante branco no fundo, também tem bastante preto, também tem bastante azul escuro. Então, até me questionei bastante se eu colocaria esses pontos de luz. Mas eu achei importante para quê? Para trazer claridade, trazer essa mandala para cima, para frente, né? Então existe todo o fundo, mas que ela fique mais em evidência do que o próprio fundo. Vou pôr aí uns pontinhos de luz entre essas gotas aí que caem na segunda faixa. Então não vou com bolinha, mas vou com esses pontinhos de luz aí para trazer para frente todas essas formas aí. Já dá uma mega diferença, então você não precisa de muita coisa para trazer isso para evidência. Se eu não quisesse evidência, eu colocaria preto. Para quê? Para trazer para trás, para ir para trás, tudo que eu quero para frente, e a gente põe o branco. Então retorna aí com o nosso boleador. E vamos preenchendo agora essas duplicações de pétalas com o nosso branco. Então, bolinha maior para espaço maior. Vamos aí puxando a nossa penúltima faixa com os pontinhos de luz. Olha como no fundo escuro ali naquela parte fica bem evidente o branco. Então é importante ter esses pontos para realmente trazer ela para frente, trazer evidência para ela, certo? Então,
Senti de colocar os pontinhos de luz na espiral voltada para cima, que está sendo encaminhada para todos esses espirais aí no fim dela. Então eu quero que ela se expanda ainda mais. Estou trazendo para fora, né, tudo isso. E infelizmente não consegui gravar, mas eu pus um pontinho de luz aí onde vocês podem ver no meio de cada espiral da parte externa. E ainda para completar um pouquinho mais, não deixar alguns espaços, eu senti de pôr esse ovalado aí, só para preencher um pouco mais, para trazer maior completude para essa mandala. E basicamente é isso, certo? Então agora eu vou virar ela. O fundo da parte de trás já está na cor preta. Então eu só vou vir com o preto preenchendo esses lugarzinhos aí que ficou manchado da tinta de cima, só repassando para ter um preto mais uniforme. O ideal é que sempre pinte esse fundo antes da parte da frente, para depois, quando você for pintar a parte da frente e a lateral, você não manche o principal desenho, certo? Então, vou pôr aí a assinatura tanto da loja quanto o telefone de contato e tal. Como tem em todas as mandalas, né? Não sei se eu mostro em todas, mas eu gosto de colocar essas informações. E o nome da nossa mandala ficou como Expansão das Águas. A gente sabe que é importante colocar um nome na mandala no fim, então eu senti de colocar esse nome, afinal toda a espiral expandiu e encaminhou bastante todo esse sentimento. Expansão não, desculpa, extensão das águas. Mas é o nome que eu senti aí. E é isso. Gratidão.